Boa noite a todos. Bom, o nosso capítulo de hoje, na verdade, não é intervenção, é intercessão, né? É a solicitação de alguém que pede por outra pessoa, né? E nós vamos ver, ao longo desse estudo, qual é a característica dessa intercessão, esse trabalho que é realizado, que é feito pelos amigos espirituais em socorro a um irmão, né, que desencarnou, e nós vamos transitar um pouco sobre essa história. Mas, na verdade, esse capítulo ele é muito grande, tá? E, por ser muito grande, ele contém também muitas questões que são trabalhadas, né? E, à medida em que a gente vai fazendo a leitura e vai pensando questões importantes que nós poderíamos estar desenvolvendo e trazendo assim uma vontade de falar um pouco mais sobre praticamente quase tudo aquilo ali, a gente teve que se guardar um pouco nessa vontade e pegar exatamente o que seria a essência do capítulo. E a essência do capítulo é justamente a intercessão. Mas nós vamos fazer uma viagem rápida sobre a história, e para que eu não fique assim também, né, sendo prolixa demais, falando que eu gosto de contar história e gosto de contar detalhes. Eu vou utilizar os slides, né, em alguns momentos vou trabalhar um pouco de leitura, mas não vamos usar exatamente a leitura do livro, tá? Não vou ficar colocando para vocês, vamos ler a página tal, parágrafo tal, porque senão não vai dar tempo, né? Então, para que nós possamos dar um avanço nisso, vou colocar o nosso slide. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Todos estão conseguindo ver? O slide está chegando para vocês bem? Bom, então nós... Para mim está ótimo. Está ótimo. Então vamos lá. Vamos começar a trabalhar esse capítulo, né, que é um capítulo em que André Luiz, né, conta o caso para nós de supostamente um suicida que vai se beneficiar através da intercessão, do pedido de intercessão, e os missionários, né, esses missionários da luz, junto com Alexandre, que é um mentor que tem trabalhado bastante nessa narrativa, ele vai atender, né, esse pedido. E quando nós começamos a analisar esse texto, é interessante que nós possamos também perceber um pouco da história e de quem são os personagens principais desse capítulo. Então, os envolvidos nele são, primeiro, Esther, que é uma esposa saudosa e que no início do capítulo, quando ela vai ao encontro de Alexandre, né, para pedir ajuda, percebe-se que ela é envolvida num círculo escuro e trazia o semblante lacrimoso e angustiado. Essa característica está descrita no livro. Etelvina é a tia de Esther, que vai junto com ela para pedir essa ajuda. Só que Esther já é um espírito mais elevado, pelas expressões de luz, né? E as pessoas conseguiam perceber, né, que ela era rodeada dessa luz. Tanto Esther quanto Etelvina são dois espíritos encarnados que, no processo de desdobramento do sono, vão ao mundo espiritual para fazer essa solicitação. Um outro personagem que aparece no nosso capítulo é Noé, que é o primeiro noivo e grande amor da Esther. E, supostamente, ele cometeu um suicídio. Já Raul é aquele que veio
desposar, né, a Esther, era amigo da família e, no capítulo, ele já está desencarnado. E Esther acredita que o desencarne dele se deu por um assassino, que ele teria sido assassinado. Também aparece um outro personagem chamada Romualda, que é um espírito também muito dedicado e bondoso, um espírito, né, trabalhadora da seara espiritual, que vai auxiliar a Esther em algum momento desse capítulo. E os nossos amigos, né, André e Alexandre, né, que aparecem em outros momentos dos livros missionários, que são os trabalhadores que vão estar envolvidos nessa jornada. Então, esses são os personagens. Mas, para isso, é necessário que a gente faça, né, um pequeno resumo, pequeno mesmo, tá? Da história desse livro, né, que vem desse capítulo, me perdoa. Então, para esse resumo, eu vou fazer a leitura resumida, super resumida, que eu consegui fazer. Foi difícil, mas eu consegui. Vamos lá. Então, por influência do sono e desligados do corpo, Etelvina e Esther procuram Alexandre para pedir uma ajuda para saberem notícia do esposo Raul, que morrera assassinado. Eu colocaria isso entre aspas, porque a gente vai descobrir outras coisas no decorrer do capítulo, deixando a viúva com 3 filhos pequenos e ainda morando com ela um casal de tios, que necessitavam, né, de apoio por causa das situações financeiras deles. A Esther, o resumo pequeno da vida dela, ela foi noiva de Noé, que num determinado momento, antes mesmo de casarem, ele cometeu suicídio. Logo depois, ela casou com Raul, que era amigo desse ex-noivo, né? Mas que depois do desencarne dele, ele desposou, né, a Esther. Os dois se casaram, tiveram 3 filhos e viviam muito bem, harmoniosamente, não eram abastados, não eram ricos, mas viviam dentro de uma normalidade, tudo contadinho, mas era uma família perfeita, uma união calma e harmoniosa. Mas a Esther percebia que Raul tinha uma certa melancolia, mas tendo essa certa melancolia, ele não conseguia se abrir, ela não conseguia tirar dele o porquê, né? Se a vida deles era tão boa. E um dia ela é avisada que ele havia morrido numa via pública, vítima de um tiro no peito. E ela se desespera. Havia perdido o noivo, né? E agora perde o marido. Já a polícia, durante as investigações, acreditava que o fato da morte de Raul não havia sido um assassinato, e sim um suicídio. Mas a Esther, né, dizia não ter sido assassinado o marido dela, não acreditava nisso, né? E ela queria muito ter notícia dele, porque ela precisava também esclarecer o fato da morte dele. E quando ela chega nesta visita a Alexandre para pedir o auxílio, ela pergunta para ele assim: por piedade, generoso amigo, não podeis me dizer que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado e por quê? Alexandre, né, acalma a viúva, mas diz que naquele momento, de imediato, ele não pode atender, mas se prontifica a ajudar. A primeira coisa que ele faz, e logicamente André se coloca à disposição, André Luiz vai junto com ele, e visitam a casa de Esther, primeiro para entender um pouco o clima da família. Chegando lá, encontram espíritos familiares, né, que permanecem junto aos que lá residem, espíritos desencarnados, não apenas familiares, né, mas outros também.
e alimentando-se, inclusive, daquilo que eles comem, sentado à mesa de jantar, né, de refeições, e comendo, né, fluidicamente tudo aquilo que eles comem. E, além disso, também atraídos pela baixa vibração gerada pelas pessoas que ali residem. Os tios, que tinham, né, uma característica de muito baixa autoestima, e Esther, que estava muito debilitada com a perda do marido e a situação financeira que não era muito favorável, porque ela teria agora que cuidar, né, de prover a subsistência dos 3 filhos e dela e mais dos tios que com ela lá moravam. Bom, após conhecer, percebendo essa atmosfera da casa, ele conhece, Alexandre conhece um espírito que estava visitando, mas esse espírito estava num outro cômodo da casa, tinha um aspecto humilde, mas era digno, né? A quem Alexandre perguntou se ele estava ali numa função ativa, e foi informado que estaria ali para auxiliá-lo, e que ele acompanhava Raul já há algum tempo. E aí ele conta a verdade, né? Alguma coisa sobre a vida e principalmente sobre a morte de Raul. E a primeira coisa que ele fala para eles é que não se tratava de assassinato, e sim de suicídio, para espanto, né, de Alexandre e de André, que foi articulado minuciosamente quando a Raul, né, pensa em tirar a própria vida, ele programa tudo direitinho, compra uma arma e um dia, vindo do trabalho, ele acerta, né? Alveja o coração, dá um tiro no coração e lança a arma longe para que aquilo pudesse parecer um assassinato e não um suicídio. E aí, logicamente, os motivos seriam levantados por André e por Alexandre quando eles encontrassem Raul. Agora, como saber onde estava Raul? Aí tem um trecho do livro que Alexandre entra no processo de meditação e pede o seguinte a André: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que eu tenho informações positivas do visitante, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. E aí, daí a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de uma surpreendente excursão. Quer dizer, Alexandre entrou em meditação, foi a algum lugar e voltou. Podemos seguir. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece montado a um grupo perigoso de vampiros em um lugarejo próximo. O lugarejo próximo era um matadouro de bois, né? E chegando lá, o quadro que se apresentava era apavorante, com espíritos sugando fluidicamente o sangue dos animais que haviam morrido e também um grupo, né? Sugando a energia, os últimos fluidos vitais que tinham sobre o nosso amigo Raul. E aí continua. Com auxílio dos amigos espirituais, Raul é resgatado, retirado daquele lugar e levado para um hospital espiritual para poder ser despertado, né? E que, a partir daí, pudesse haver um diálogo entre Alexandre e ele para saber exatamente o que havia acontecido, né? E aí teria o desdobramento da situação. Decorre de todo um processo de despertamento, que vamos ver um pouquinho mais à frente, a tomada de consciência de que ele é um espírito agora desencarnado e que se caracteriza como suicida. E, possivelmente, o trabalho que vai ser realizado
por Alexandre e André, com a ajuda de outros amigos espirituais, para um possível reencontro de Raul com Esther, que é a esposa que vem querendo saber algo do marido e pede a intercessão, né, dos amigos espirituais. Bom, então, esse é um resumo do capítulo. Agora, como eu falei para vocês, no momento em que eu estava fazendo o estudo, eu fui pensando inúmeras possibilidades de assuntos para nós podermos discutir. Eu vou colocar alguns aqui, e olha que eu retirei outros, mas depois nós não vamos falar disso tudo, somente de alguns. Então, vamos lá. Então, acho que eu repeti 2 slides, mas eu vou falar aqui só para vocês... Não, está certo. Bom, primeiro assunto, características de um atendimento fraterno. Isso existe no capítulo. O pedido de intercessão, o poder imensurável da prece, mas observando que o merecimento de quem as pede, são decisórios para o socorro espiritual. Reforça a importância de nós termos resignação e fé. Também, mesmo os pedidos mais sinceros precisam ser avaliados. O perigo causado pela baixa vibração dos nossos pensamentos, contribuindo para uma psicosfera viciosa e hostil, principalmente dentro da nossa casa. O vampirismo doméstico e dos desencarnados. O vampirismo doméstico, que é aquele que é causado pelas pessoas, pelos próprios moradores da casa, não desencarnados, mas os desencarnados também. Perdão, desculpa. O apego às coisas terrestres, às coisas materiais, pessoais e os vícios, que é o que faz com que os desencarnados estejam sempre por perto, querendo sugar, né, as energias e causar problemas nos nossos lares. As cooperativas criminosas formadas por entidades inferiores. Isso também é demonstrado no capítulo. Que o socorro no momento do desencarne, ele pode ser facilitado ou não quando os espíritos quando eles são bons, né, facilitam o auxílio dos missionários com a força magnética para o socorro, mesmo que eles tenham sido assassinados. Agora, se são maus esses espíritos ou suicidas, os amigos espirituais não conseguem socorrer. Por quê? O padrão que eles estão alcançando naquele momento acarreta justamente a incapacidade de auxílio pela sintonia mental deles. Sempre há presença do socorro espiritual. Outro ponto do livro. Em qualquer circunstância haverá oportunidade de recomeço. No entanto, nós colhemos o que plantamos. Outro aspecto também que consta nesse capítulo. Nossos atos podem ser mantidos em segredo para as pessoas que estão perto de nós, mas não podemos enganar a justiça divina. Temos os nossos segredos, mas a espiritualidade sabe. A providência divina auxilia e ampara os irmãos encarnados que necessitam, de acordo com os seus méritos. Então, esses são vários itens que eu observei nesse capítulo, mas nós vamos agora nos ater a algumas questões mais específicas. A primeira delas relaciona-se ao atendimento fraterno. E se nós pensarmos também naquilo que fazemos na nossa casa espírita,
que fazemos quando uma pessoa próxima, um amigo, um familiar nos procura. Foi exatamente isso que Alexandre fez quando Esther, né, estava com o sofrimento, procurou a sua ajuda, levada por Etelvina, por sua tia. Então, na verdade, o atendimento fraterno é um processo de acolhimento. Então, num determinado momento, Alexandre queria que essa nossa irmã pudesse se sentir encorajada e acalmando esse espírito para que ela pudesse relatar o seu problema, percebendo que ali ela tinha alguém para ouvir. E quando nós estamos no centro espíritas e recebemos, trabalhando no atendimento fraterno, e recebemos o nosso irmão, aquilo que nós precisamos fazer é acolher. Acolher e ter a disponibilidade para ouvir. Nem sempre nós temos a resposta exata para cada momento, mas nós precisamos estar preparados para dar um certo refrigério à aflição daquele que nos procura. E nesse processo do atendimento, Alexandre, né, procura esclarecer que as ansiedades podem ser superadas através do refúgio da oração, estimulando, né, a oração. E que a gente tem que confiar realmente que o Pai, nosso Pai maior, que o Supremo Pai, vai nos auxiliar. E, para isso, nós precisamos nos amparar numa fé sincera. Acreditar, né? Entregar o nosso sofrimento, a nossa dúvida, o nosso pedido e ter fé que o que puder ser feito vai ser feito pelos amigos espirituais. Nesse processo do atendimento, assim como na Terra, os amigos espirituais que trabalham na colaboração fraternal, eles também reclamam esforço, tolerância e diligência. Então, quando nós pedimos algo a esses irmãos, se for do nosso merecimento, se for realmente um pedido, né, sincero, feito do coração, eles vão se esforçar para poder atender os nossos pedidos, vão ter tolerância com as nossas questões, muitas vezes de dúvidas, e vão ir em busca do auxílio para que nós possamos ser atendidos. E aí, no nosso livro Os Missionários da Luz, tem um trecho que Alexandre fala com André o seguinte: nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos, e pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne. Admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio para o trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos. Nem eles estão, né, livres do esforço. E que não é porque eles já estão desencarnados que eles terão acesso a todas as informações das nossas dúvidas. Existe até aquela situação em que os amigos encarnados, quando vão ao centro espírita, querem notícias dos seus entes queridos que já se foram, mas que, na verdade, quando não conseguem, acham, inclusive, que aquele centro espírita não é muito lá grande coisa, porque não deram a resposta que eles queriam. Mas nem nós, né, temos a possibilidade de realmente saber o que está se passando com ele. E não adianta nós querermos achar, como ele diz, que só porque estão
né, desencarnados, que eles têm o poder, né, adivinhatório. E nessa procura que fez Esther, querendo essa resposta, ela não teve essa resposta de imediato, mas eles se prontificaram a auxiliar. Bom, e aí nós vamos partir para o processo, eu acho que é a essência do capítulo. Qual é a essência do capítulo? É justamente o pedido de intercessão, que é aquilo que Esther faz. Vai pedir ajuda para saber como está Raul, aquela pessoa com a qual ela era casada, que tinha amor e que se sentia com necessidade de saber o que havia acontecido com ele e como ele estaria no mundo espiritual. E aí, nesse processo desse nosso capítulo, nós também vamos perceber o poder imensurável que é da prece. E reforçar em nós, né, essa característica da prece, esse poder que ela tem, acreditando realmente, como nós o fazemos. Mas, e também observando que o merecimento de quem pede é decisório para o socorro espiritual. Por quê? Porque quando Esther coloca a situação e pede ajuda, os amigos espirituais percebem que ela faz isso do fundo do coração, embora esteja muito envolta, né, com as mazelas da vida terrena, com as dificuldades pelas quais ela está passando, com a questão do segundo amor, né, ter desencarnado também. E, continuando, o que ela vai fazer nesse processo, então, é o que no dicionário a gente chama de intercessão, que é a ação de interceder, de pedir ou de solicitar algo por outra pessoa. É o pedido ou oração feito em favor de outra pessoa. Então, quando nós temos um grupo, por exemplo, de radiação dentro da nossa casa espírita, o que essas pessoas fazem é justamente, nessa irradiação, interceder por alguém. Eu tive uma pessoa na família, minha mãe fazia parte de um grupo de intercessão da Igreja Católica. E tinha dia e horário para elas se reunirem, não para rezar por elas, mas justamente para rezar por todos aqueles que iam lá solicitar prece. E elas reforçavam, através das orações, o pedido dessas pessoas. Então, isso não é, né, limitado à nossa casa espírita. Em todas as religiões, em todos os processos de oração, nós podemos pedir, né? E é o que acontece no centro espírita, na igreja evangélica, na igreja católica e por aí vai. Bom, lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, que tem o título de... o capítulo é Pedi e Obtereis. E lá no item 18, quando no prefácio que fala da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, os espíritos colocam assim para nós: os espíritos sofredores reclamam por preces, e elas lhes são úteis. Por quê? Vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados e ficam menos infelizes. Mas a prece tem uma ação mais direta sobre eles. Ela reanima sua coragem, provoca-lhes o desejo de elevarem-se através do arrependimento e da reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. Nesse sentido, a prece pode não apenas aliviar,
mais abreviar os seus sofrimentos. Eu achei esse trecho do Evangelho muito interessante, porque quem já conseguiu ler esse capítulo todo sabe exatamente o efeito que fez essa prece intercessória da Esther nesse auxílio que é recebido, que Raul recebe, e na mudança, né, do padrão que ele apresenta até o final do capítulo. Então, eu achei que foi realmente muito interessante. E no livro no Missionários da Luz, Alexandre também fala sobre o serviço intercessório. Ele diz o seguinte, que o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos. Respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Então, quando ele coloca a importância desse serviço de intercessão que eles vão fazer, né? Que não é só Esther, que não é só Raul que vai ser beneficiado, mas aqueles, né, que estão envolvidos nesse processo também terão os seus créditos, né? Porque vão adquirir conhecimento, vão ter também respeito a tudo que vão ver e vão, ao mesmo tempo, aumentar seus valores de cooperação. E essa última frase aí eu achei fantástica. Eu acho que é até tipo uma frase assim, tipo, para você colocar numa postagenzinha com uma figura, né? Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Essa narrativa de André, né, dos livros que ele faz, realmente existem ensinamentos fantásticos e que a gente tem que aprofundar cada vez mais e mais. Bom, e aí continua, né? Começa, então, o trabalho da espiritualidade. Então, o que mostra esse capítulo, esse processo intercessório, que eu acho que é, como eu falei, a essência do livro, tem alguns aspectos práticos que eles vão mostrando para a gente e que nos deixam alguns exemplos, nos fazem refletir em situações que nós passaríamos aqui encarnados no nosso dia a dia, no nosso trabalho na casa espírita, no nosso auxílio aos nossos familiares, né? Então, o aspecto prático, né, para a realização desse processo intercessório é muito interessante. Primeiro que eles vão, né, ao lugar onde a pessoa reside, eles começam assim, para fazer uma avaliação da situação, para perceber se há realmente a necessidade, se aquilo que é solicitado tem verdadeiro fundamento. Agora, uma coisa que se observa também é que em tudo que se faz é necessário que se mantenha um foco. Por que eu estou falando isso? Porque num determinado momento que André percebe outras questões acontecendo na casa de Esther, ele já queria resolver essas outras questões. E Alexandre chama André e fala assim, calma, André, vamos manter o foco na diligência que nós estamos prestes a fazer. Então, não adianta eu querer colocar o carro à frente dos bois, né? Mas eles vão ter que trabalhar relacionados àquele problema. E é o que a gente, muitas vezes, no nosso dia a dia, nos colocamos em situações em que nós
nos propusemos a fazer muitas coisas e terminamos não fazendo nada adequadamente. E aí, quando eles se dirigem, né, a esse local, eles procuram, no momento em que eles vão fazer o resgate do Raul, percebendo a necessidade de tirá-lo de onde ele estava, eles buscam, então, através de um processo mais de descrição, adentrar aquele local onde Raul estava sendo, né, sugado nas suas energias, para então retirá-lo dali e poder prepará-lo para o que seria necessário no momento do diálogo deles. Porque do jeito que ele estava naquele local, eles não poderiam fazer nada. Raul estava semi-inconsciente, tendo as suas energias sugadas, né, por criminosos, por vampiros. Como é que ele poderia, naquele momento, ser auxiliado? Então, ele teria que sair dali para, a partir disso, poder ser auxiliado. Auxiliado por quê? Porque alguém pediu por ele. Alguém fez uma solicitação. Alguém pediu que intercedesse por aquela pessoa. Embora ele fosse, teoricamente, né, um espírito desencarnado que teria sido assassinado, mas, na verdade, ele era um suicida. E aí continua, né, que é o encontrar o Raul, quando eles tiram, Alexandre fala que, no primeiro momento, ele vai ter que ser acordado para a realidade do atual momento dele. Isso acontece. Quando ele é retirado de lá, levado para o hospital, no primeiro momento que ele toma consciência do que aconteceu, ele fica desesperado. E Alexandre fala para André Luiz que, naquele momento, eles não vão poder fazer nada. Eles vão ter que aguardar um pouco, pelo menos 72 horas, é o que fala no livro, inclusive, para que ele possa ter condições, né? Porque os amigos espirituais desse hospital de socorro imediato, que fica próximo à crosta terrestre, vão trabalhar com ele durante esses 4 dias para que ele possa ter condições de conversar. E aí, é necessário deixar que o espírito trabalhe mentalmente e alcance a dose de calma. Se nós pensarmos numa situação de espíritos encarnados, de alguém que fez alguma coisa, que está passando por um processo de loucura, está passando por problemas imensos na vida, e você, na hora, tenta conversar com a pessoa e ela não quer saber. Então, a gente também tem que saber o momento de deixar que esse espírito, encarnado ou não, trabalhe mentalmente e alcance o que ele diz no livro, uma certa dose de calma. E aí, depois, né, com a tomada de consciência, Raul, percebendo a atual situação, retoma o equilíbrio e os intercessores podem ajudar. Então, se eu tenho alguém em desespero e ela não quer me ouvir, vamos dar tempo ao tempo, deixar que essa pessoa se acalme, para que nós possamos, num outro espaço, poder auxiliar esse nosso irmão. A gente não diz que o que acontece lá no mundo espiritual é uma cópia do que acontece aqui. Só que aqui, né, nós muitas vezes não temos os mesmos recursos que eles. Então, eles voltam, né, e conseguem dialogar com esse espírito sofredor. Mas eles também tiveram um cuidado muito grande de criar um clima de amor,
e de compreensão, deixando que esse espírito, né, desabafasse e contasse a história dele, em detalhes, e desse vazão aos sentimentos de arrependimento. E é justamente nesse momento que Raul diz o que aconteceu, que, na verdade, ele realmente havia se suicidado, mas que ele não apenas era um suicida, ele também era um assassino. Porque, na verdade, a morte de Noé, aquele, né, primeiro noivo de Esther, foi causada por ele. Ele causou o envenenamento do Noé. E durante todo o período em que ele esteve encarnado, vivendo com Esther, com a sua família e os filhos, ele sentia a presença de Noé como se estivesse criticando aquilo que ele estava fazendo. E era isso que causava toda a melancolia de Raul. E, em função disso, algumas vezes ele pensou até se entregar à polícia, mas ele preferiu cometer o suicídio para poder se livrar daquele processo, né, que o atormentava tanto por ter tirado a vida do amigo. Então, olha que coisa, né? Raul, então, conta para André Luiz e para Alexandre o que realmente havia acontecido. E aí levaram o espírito, né, a compreender que há sempre esperança. E quando houver um desejo sincero de reparação, não se deixar dominar pela ideia da impossibilidade. Para tudo, né, haverá reparação. Reforçar a necessidade de meditar na grandeza de Deus e transformar o remorso em um propósito de regeneração. Olha que lindo, né? Reforçar a necessidade de meditar na grandeza do Pai e transformar esse remorso que ele sente no propósito de regeneração, trabalhar por isso. Deixar claro também que os males atuais não desaparecerão milagrosamente e que vai ser necessário fazer a colheita compatível com a semeadura. A lição de recomeçar leva ao progresso e é necessário ter calma e coragem. Alexandre, no momento em que está com Raul, deixa isso, né? Informa esta situação para ele. E a figurinha é interessante, que antes de fazer o mal ao teu próximo, pense nas consequências. A lei da semeadura é fatal. Então, se eu penso em empurrar o meu amigo, eu tenho que pensar que ele está fazendo um equilíbrio para que eu não caia também, né? Então, Raul, mesmo com todo o processo intercessório, ele não vai deixar de ter que pagar, né, pelo que fez, mas vai ter um momento para isso. E a grande logística para o encontro entre o espírito intercessor e o espírito sofredor. Tem uma parte do livro em que o André fala assim, mas por que a gente não conta logo a verdade para Esther? E aí, eu vou pegar aqui, eu tenho que ler essa parte porque eu achei muito interessante. Alexandre fala assim para o André, com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta a pretexto de sermos verdadeiros? Porque a ideia é que ela tenha um encontro com Raul, mas de forma que ela não precise saber que ele foi o algoz do ex-noivo e que ele teria cometido suicídio, né? E ele continua, por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino tão só para nos exibirmos como campeões da realidade? Que coisa, né? Por quê que eu tenho que me mostrar, que nós temos que mostrar para ela a verdade, só para dizer que nós
sabíamos, e agora? Né? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. E isso é uma lição para nós. Quando nós, em algumas situações da vida, nós sabemos algumas verdades, mas temos que pensar se a verdade que nós sabemos e queremos contar para alguém, se isso não vai fazer com que essa pessoa sofra mais. No Evangelho, lá nas preces finais, tem também um item que fala sobre isso. Então, eles chegam à conclusão que será bom para Raul que tenha um encontro com Esther, mas precisam prepará-lo para que ele, né, não faça com que Esther saia dali mais amargurada ainda, mas pelo menos que haja um consolo no momento desse reencontro. Não quer dizer que ele está sendo perdoado totalmente, ele está tendo a oportunidade. E eles deixam claro para ele que isso vai acontecer porque, né, principalmente se tratando de um processo de intercessão promovido por alguém que o amava muito, que era Esther. E eles continuam. E o espírito, então, existe uma preparação, tanto de Raul quanto de Esther, que é acompanhada por Romualda, que vai estar junto a ela algumas semanas antes desse encontro com André, com Raul. Então, no momento no dia do encontro, Raul é orientado a não se expressar qualquer queixa, não se mostrar impaciente ou aflito. Procuram esconder as chagas, né, do perispírito, para que que não fosse percebido qualquer indício de sofrimento dele, ou seja, eles iam, Raul estaria deitado, eles iam esconder, né, a chaga, porque a gente sabe, já ouviu falar, que quando você comete o suicídio em algumas mortes, quando você não aceita isso, a forma do teu desencarne, aquela chaga fica aberta até que você trabalhe, né, a aceitação e se resigne, pedindo o auxílio perdão. Ele também será auxiliado através de uma ligação fluídica do mentor, que é Alexandre, para que mantenha o equilíbrio emocional e expresse as palavras certas para trazer consolo e reequilíbrio à pessoa amada. O tempo inteiro, Alexandre estará fluidicamente conectado a Raul para que ele não fale nada que cause a angústia e o sofrimento em Esther. E influenciar o interpelado a fazer uma inteligente omissão, desviando a mente para o otimismo da fé e da confiança. Né? Então, ele fica o tempo inteiro como se fosse um pai, no livro até eles falam isso, olhando para o filho e com feições como se fizesse assim. E, então, Raul, até André fica impressionado a forma como Raul está se comportando, mas ele percebe, né, que quem está realmente conduzindo é Alexandre. E aí a gente parte, então, deixa eu voltar só um instantinho. Esther é levada ao encontro de Raul, eles conversam, né? Ela cai em prantos, mas consegue sair dali tranquila, por saber que ele está bem, né? Que está amparado e que, em um momento oportuno, os dois se encontrarão novamente. E o que é interessante é que Raul, a todo instante, por essa influência de Alexandre, ele acalma Esther, né? E coloca nela a esperança de realmente tudo acontecer adequadamente. O livro finaliza, a história finaliza
com o externo, retornando e tendo uma postura diferente da que havia no início do livro, e também conseguindo, através da intercessão também, né, da interferência de Romualda, o emprego, para que ela possa manter a sua família. E aí vamos para a conclusão. Eu vou ler porque o nosso tempo já está se esgotando. Bom, a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo de um espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, né, de alguma vantagem, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas do pensamento, invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os ouvidos materiais não registram. A gente não tem noção do que a gente consegue emitir. E nós também não conseguimos nos conectar com aquilo que eles tentam nos dizer. Principalmente os espíritos, os nossos mentores espirituais, nos fazendo intuir no melhor que nós poderíamos fazer com os conselhos que eles nos dão. Não olvidemos o bem da intercessão, não vamos esquecer. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Clamamos ajuda aos amigos espirituais que, dentro dos limites de nossos méritos, irão atuar para concretizar aquilo que pedimos. Porque muitas vezes o que pedimos ainda não nos é permitido ter. E a gente, às vezes, se revolta com isso. Portanto, não devemos, né? Façamos a nossa parte, mas não vamos desprezar a importância da prece e da fé em Deus e a sua infinita bondade. Para que nossos pedidos sigam o caminho correto e tragam os benefícios na prática mental, é de suma importância que eles trafeguem dentro dos trilhos do bem. Assim, nossos pedidos, convertidos em orações e fé na providência divina, por óbvio, devem ser voltados para o bem, ou seja, para o crescimento do espírito. Então, quando nós oramos, quando pedimos, nós temos que, ao pedir e ao orar, também perceber na nossa transformação, na nossa reforma enquanto espíritos que querem, né, estar melhores, mas agirmos como espíritos melhores também. O trabalho do socorro exige preparo, muito esforço e devotamento fraterno. E nós, enquanto espíritos encarnados, temos que pensar nisso também. É preciso muito cuidado ao lidar com a verdade de muitos, que em muitos casos traz luz e libertação. Em outros, pode levar às trevas do desespero. Aquele trecho que eu li é exatamente isso. Se não vai ajudar, o que eu vou falar? Né? Se vai causar o mal a alguém, por que eu vou falar? O espírito encarnado deve sair da experiência renovado em ânimo, em esperança e liberto da angústia da dúvida. Quando vai para o nosso atendimento fraterno, a gente espera que o amigo que esteja conosco, que veio nos procurar, saia de lá com ânimo, com esperança, que a angústia diminua. Quanto ao desencarnado,
padecendo as dores do prejuízo causado a si mesmo, não estará impedido de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Então, aquele que tem que passar, né, pelas questões de tomar consciência do que fez, ele vai sofrer por um tempo. Mas ele também precisa saber que há possibilidade da regeneração, que há possibilidade dele se redimir dos erros, mas não vai ser de uma hora para outra. Ele vai ter que trabalhar muito por isso. A vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião. Cada revelação tem o seu tempo. Bom, meus irmãos, esse capítulo, como eu havia falado, tem muitos outros ensinamentos, mas nós tentamos aqui, deixa eu só sair desse, nós tentamos aqui trazer um pouco dessa essência, dessa ação intercessora que foi trabalhada, né, por André e por Alexandre, em prol da nossa irmã Esther, que estava muito sofrida, e foi uma lição, mas muitas coisas ainda teremos a falar. Deixo com vocês agora.